Fala, meus queridos! Hoje eu quero compartilhar com vocês um tutorial sobre reparo de placas blindadas Brastemp Consul sobre o circuito de porta. Então, para você analisar esse defeito aí na sua placa, siga o passo a passo nesse vídeo para você não se perder na hora de analisar a sua placa blindada, beleza? Então, o que você tem que reparar primeiro é o seguinte: quando essas placas aqui não tiver a plaquinha, tá ok? Você não vai ter a presença ali do R88, tá ok? Que é o R88, eu falo esse resistor aqui, ó. Tá joia? Ele tá bem aqui, ó. Lá, R88. Quando essa placa não tiver a plaquinha, tá? Que é a plaquinha interface, que eu menciono, beleza? Agora, quando essa placa tiver a plaquinha, tá joia? Ela não vai ter, tá? Ela não vai ter os resistores R37, aqui, ó, R37, R36 e o R88, tá joia? Mas apareceu para você aí o circuito de tampa, né? Que é o circuito sensor com tampa aí. Apareceu para você aí agora, para você saber, né? Identificar. Claro que no curso também fala sobre esse circuito do mapeamento, né? Que é esse mapeamento do circuito sensor de tampa e o sensor magnético, tá ok? Então para a gente observar, né? Sobre o circuito de tampa, ela é bem simples. O circuito de tampa, ela é bem simples. Então o que a gente tem que observar sobre essas placas? Por exemplo, às vezes você pegou uma placa lá, né? Pegou a placa aí e você foi na casa do seu cliente, né? E viu que a tampa o LED lá tá piscando, né? O LED tá piscando. Aí você olhou o sensor, jampeou o sensor e não aconteceu nada, ainda continua piscando, tá ok? Só que aí você tem que se atentar por um motivo. Você tem que pegar o seu multímetro, né? Claro, você vai pegar a placa. Quando isso acontece, da tampa lá, o sensor, o LED ficar piscando, isso quer dizer que a tampa está aberta, tá ok? Mesmo que a tampa esteja fechada, ela sempre vai acusar que a tampa está aberta. Então, assim, a placa está entendendo que a tampa ainda está aberta. Então, tem que fechar para iniciar ali o processo de lavagem, tá? Então, tem que iniciar isso. Se não iniciar, não vai adiantar, tá ok? Então, quais são os pontos primordiais que você tem que observar? Tá ok? Então, isso é um fato interessante. O que você tem que observar? Primeira coisa é ir no sensor magnético. Tá ok? O sensor magnético é esse borne aqui, ó. Tá ok? É esse borne aqui, ó. Então, para vocês saberem como fazer, se o sensor magnético está funcionando ou não, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar o multímetro na escala, aqui, ó. Na escala de 200K, deixa eu ver. Aqui, ó. Por exemplo, na escala de 200K, né? Tem que ser na escala de 200K, tá, meu querido? Porque se não for, não vai dar certo. Ó. Você coloca na escala de 200K, beleza? Colocou na escala de 200K, você vai vir aqui, ó. Deixa eu ver se essa placa... Eu acho que essa placa deve estar boa, tá? Se não tiver boa, a gente vai falar para você. Então, vamos lá. Vamos supor que eu estou com problema no sensor de tampa, tá? Vamos supor que eu estou com problema aqui nessa região de fechamento, tá ok? Então, vamos lá, ó. Se eu pegar aqui o meu multímetro e não der nada, ó, tá vendo que não deu nada? Isso quer dizer que é um BO, tá? Já deu BO aqui, ó. Já era para ter dado, né? Já era para ter dado aqui, ó, uma leitura. Aí não deu, tá vendo? Vamos ver se esse aqui vai dar. Como que é placa para estudo, então vamos ver se esse aqui vai dar. Esse aqui também não deu. Esse aqui também não deu, ó. Então, deixa eu ver aqui se esse aqui também, se vai dar aqui alguma coisa. Também não deu. E realmente não vai dar, né, meu querido?
realmente não vai dar, porque está faltando componente na placa, né? Então vamos lá. Então é o seguinte, eu quero que você entenda que quando você tiver com um problema nessa região aqui, de fechamento de tampa, você tem que observar o seguinte, colocando na escala de 200K, tá ok? Escala de 200K, como eu disse para você, e você vai colocar o seu multímetro aqui, ó, a ponteira dos seus multímetros aqui, ó, nesse pino e nesse pino. Tem que dar aqui, ó, aproximadamente 32 a 33K, beleza? Se não der essa leitura aqui, ó, se não der essa leitura no seu multímetro, então você tem um problema no fechamento aqui do sensor magnético. Então não adianta jampear que não vai funcionar. Qual é a solução para resolver esse defeito aí no sensor de tampa? Você vai em cima dos resistores R17 e o R21. Tá, ok? Ele fica nessa região aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui, ó. R17, ó. R17 está aqui, ó. É esse daqui. E o aqui, ó, R21, perdão, R21 e o R17 logo embaixo. Tá ok, ó? R17 e o R21. Beleza? Então, esse aí é os dois resistores responsáveis pelo sensor da tampa aqui, ó. Mas aí, professor, tem que trocar? Nesse caso, o que que você vai fazer? Você vai abrir bem essa região aqui, ó. Tem que tomar bastante cuidado, tá ok? Porque tem capacitores aqui. Se você não tomar cuidado, você vai arrancar todos eles. Ó. Vou colocar bem próximo aqui, ó. R21, R17. Esses outros aqui, pessoal, vocês não mexem não, ó. Tá? Você não mexe não, meu querido, ó. Que são esses resistores R50 e R43 é do divisor de tensão, tá? Então não mexe não. Toma cuidado com esse capacitor C13 aqui. Costuma muito ser arrancado aí quando a pessoa tira a resina. Tá ok, ó? É esse daqui, ó. Então você vai focar no R21 e R17. O que você vai fazer? Você vai ressoldar o R21 e o R17 quando a máquina tiver com o LED piscando. Você vai abrir essa região, vai fazer a ressolda nesse componente, no R21 e R17, vai fazer a ressolda. Fez a ressolda, o que você vai fazer? Você vai colocar lá para teste. 95% de chance de dar certo, tá? 95% de chance de dar certo. Se eu troquei esses resistores, foi 2 vezes, tá? 2 vezes. De muitas placas aí que eu já consertei. 2 vezes que eu já consertei, que eu já troquei os resistores, né? Esses resistores aqui também, eles contêm lá no mapeamento dessas placas blindadas aqui, ó. Tá ok? Então eu não vou ficar muito entrando nesse detalhe, porque o mapeamento ele já fala, já está tudo mapeado, tudo legendado para você já lá identificar lá qual resistor que é. Beleza? Ok? Então, o que acontece? E outra coisa que a pessoa me pergunta, tá, professor, mas qual que é o encapsulamento desses resistores aqui? O encapsulamento que eu falo é o tamanho, tá? Que eu falo. O tamanho desses resistores aqui, ó, do encapsulamento, por ser um resistor SMD, é o 0805, tá? Então, só para você ter uma noção do que eu estou dizendo, tá? Então, o encapsulamento desses resistores aqui, ó, eles são pequenos, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu focar bem aqui, ó, lá. Ó. O encapsulamento desses resistores aqui, ó, é o 0805, tá ok? É tanto esse, ó, tanto esse quanto esses aqui, tá ok? Desses formatos aqui, ó, é o 0805, que é o encapsulamento desses resistores, tá ok? Beleza? Qualquer coisa, pode me acionar aí, que a gente tem uma tabela sobre esses resistores aí, que é os encapsulamentos, beleza? Que são os tamanhos dele, tá ok? Então, se o sensor magnético tiver com esse defeito, da tampa ficar aberta, né? E o LED ficar sempre piscando, você vai fazer a ressolda em cima do R17 e do R21. Fez a ressolda, voltou a funcionar, não precisa trocar. Espera um tempo, tá? Espera um tempo.
Se não der problema, é só resolda mesmo, resolver o problema. Agora, se não funcionar, você vai ter que comprar o resistor R17 ou R21, que está lá no manual, lá no mapeamento, o valor deles, tá ok? O valor deles. E o capsulamento eu já falei que é o 0805, tá joia? Desses resistores aqui. Beleza? Então, se caso, né? Caso aconteça, por exemplo, igual eu falei com vocês, né? Vai acontecer de ter aqui o R37 e o R36. Eles também é só fazer uma ressolda. Tá ok? É só fazer uma ressolda. Caso não tiver a plaquinha, tá, pessoal? Caso não tiver a plaquinha. Quando não tem caso não tiver a plaquinha, aí você vai ter a presença aqui do R37 e o R36. Tá ok? Caso não tiver a plaquinha. O manual, o mapeamento já fala sobre isso. Aí você também vai abrir essa região aqui, ó, nessa região aqui, como eu falei para vocês, ó, R37 e R36, tá? É nessa região que vocês vão abrir aqui, ó, bem próximo aqui ao pico fusível, esse pico fusível de 4 amperes. Tá vendo? Bem próximo, ó, bem perto do triac, bem próximo aqui, ó. Então você vai abrir essa região aqui, ó. Tomar cuidado com esse resistor R78 para não arrancar ele fora. Tomar bastante cuidado, ó. É fazer a mesma coisa lá que eu falei para vocês. Só ressoldar. Só ressoldar, ela volta ao normal. Beleza? Então, acontece muito de você arrancar o componente aqui, ó. Abrir essa área e arrancar um componente. Acontece muito disso, tá? Acontece muito. Abre essa região, arranca o componente aí. Será que aqui tinha um componente? Será que não tinha? Então, quando eu falo sobre esse setor aqui, ó, eu já foco bem para você tomar cuidado nessa região. Tá? Então, qual é a região aqui do sensor magnético do sensor e da tampa, né? Que é o fechamento de tampa. É aqui, ó. Olha lá, ó. É nessa região aqui, ó. É aqui que vocês têm que tomar cuidado, ó. E aqui também, ó. Olha lá, R17, R21. Olha o tanto de componente próximo aí, ó. Tá vendo? Tem que tomar bastante cuidado. Beleza? Mas muito cuidado mesmo, porque senão... Aí, ó. Senão você arranca tudo. Você arranca tudo e acabou. Não resolve nada. Entendeu? Olha que bacana. Fechou? Então eu estou fazendo isso aqui para vocês. Para quando vocês pegarem essa placa nessa região aqui, ó. Tomar bastante cuidado. Porque senão você sai arrancando tudo. Entendeu? Você sai arrancando tudo aí. Aí, acontece muito também de ser o sensor, tá? Então, o que a gente faz também? A gente pega lá o sensor magnético e faz um jumper. Beleza? Mas quando a gente faz o jumper e não resolve, quando a gente faz o jumper e não resolve, aí é o problema na placa. Tá, professor? E também pode ser um problema no processador, no microcontrolador? Pode, pessoal. Pode ser um problema no processador também. Tá? Pode acontecer. Eu nunca peguei, tá? Eu nunca peguei. Mas pode acontecer de esse processador aqui, ó, microcontrolador, tá com defeito. Não com defeito, tá, meu querido? Não com defeito. Eu vou te explicar o porquê não com defeito. Vou te explicar. Pode acontecer que nenhum dos terminais aqui esteja com solda fria também. Tá ok? Se caso isso acontecer, de você ressoldar, trocar o componente e não resolver, você vai abrir a região, ó. Você vai abrir essa região aqui, ó, do microcontrolador, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui, ó. Vai abrir a região do microcontrolador. E o que vocês vão fazer? O que você vai fazer, né? Você vai fazer uma ressolda em todos os terminais desse microcontrolador. Você vai fazer aí uma ressolda mesmo, tá? Aplica aí um fluxo pastoso, aplica solda e ressolda todos os terminais desse microcontrolador. Beleza? A chance também de voltar a funcionar é de 95%. Ok? Caso você tenha feito tudo isso aqui e não resolveu, vem em cima do microcontrolador. Pode acontecer de um terminal estar com solda fria e ele não mandar esse pulso lá, né? Para fazer o fechamento de tampa ali. Ok? Quer mandar um sinal lá pro sensor, né?
fazer um fechamento de tampa. Quando encosta um ímã lá, né? Faz o fechamento e não acontece, que é uma frequência, né? Então é só fazer uma ressolda em cima do microcontrolador. Fechou? E a chance de isso dar certo é 95%. Beleza? Então, assim, é muito grande. Tá joia? Então, meu querido, pode acontecer também, pelo fato de não ser tampa, não ser sensor, pode ser o fato também de o microcontrolador estar ruim. Mas, assim, a chance é bem mínima, a chance é pouca, tá? A chance é bem mínima, a chance é pouca disso não acontecer, tá? De ser o microcontrolador. Mas a gente nunca se sabe, né? A gente nunca se sabe, porque o microcontrolador é o que manda, né? Ele é o coração dessa placa que ele manda, então ele manda acionar tudo, ele manda acionar transistor, manda acionar, manda pulso pro diodo aqui, ele manda todos os sinais aqui para funcionamento dessa placa, né? Ele recebe aqui os 5 volts, certo? E ele recebe todo o sinal aqui. Então, se ele tiver ruim também, né? Ainda mais a saída aqui, que manda um pulso para acionar aqui, para fazer aqui, né? O fechamento desse sensor magnético não funcionar, a chance é muito grande também de ser ele. Mesmo fazendo ressolda, pode ser ele também, tá? Eu nunca peguei, mas a chance de ser ele é mínima. Entende? A chance de ser ele é mínima. Tá ok? Então, meu querido, sobre o circuito e sensor de tampa, é justamente muito simples, tá? Ainda mais ainda mais se tratando de sensor magnético, tá ok? Então, outra coisa, tem muito aluno também, né, que eu falo o seguinte, que se tiver aqui, ó, por exemplo, às vezes vem cá, faz o fechamento e não faz o fechamento aqui, tá? Porque o fechamento de tampa é do AC2 para o fechamento de tampa, certo? É do AC2 para o fechamento de tampa, ok? Então vocês podem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, você pode ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, ó, tá vendo que aqui, ó, o comum, ó, porque aqui é o seguinte, ó, aqui é o AC1, certo? E aqui é válvula, ok? Aqui é o AC2 e fechamento de tampa, ó. Tá joia? Aqui é o fechamento de tampa. Então, se eu pegar aqui o fechamento de tampa, ó, você pode ver que ele é jampeado com comum, ó. Ó. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Você pode ver que o fechamento de tampa ele é fechado com comum. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, o R37. Se eu pegar aqui no R37, ó, bem aqui, ó, e encostar aqui, ó, olha lá, ele vai bipar, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, olha lá. Olha lá, ele vai bipar. Tá vendo lá, ó? Por que ele vai bipar? Porque ele é o fechamento de tampa. Então, AC2 aqui, ó, AC2, ó, AC2 fecha com esse. Entendeu? E esse é jampeado com esse, ó, que é o comum, ó. Entendeu? É o comum, ó lá. Ele vai bipar, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Entendeu? Então, aqui, ó. Então, a gente tem aqui o AC1, certo? A gente tem aqui AC1, válvula, né? Temos o pressostato, AC2 e o fechamento de tampa. Então, se eu não fechar aqui o AC2 com fechamento de tampa, não vai dar certo. Entendeu? Aí tem alunos que só fecha aqui, ó, AC1, AC2 e pronto. E fecha aqui e esquece de fechar a tampa. Quando for testar a placa, tem que fazer o quê? Energizar, né, a placa. AC1, AC2. AC2 faz o jampeamento com a tampa aqui, ó. Então vai ser junto, né? Vai fazer um jumper daqui para cá. Beleza? E fechar o sensor magnético, né? Como é que fecha? Esse com esse. O do meio não, tá? Vai fechar esse pino aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, assim. Esse pino da esquerda e o pino da direita.
Esse é o fechamento do sensor magnético. E o AC1, aqui ó, AC1 vai ser energizado, AC2 vai ser energizado, só que na hora para fechar a tampa vai ser AC2 com o fechamento de tampa. Beleza? Com o fechamento de tampa. Então, você é só pegar aqui, ó. Pega um cabo de alimentação AC1, certo? O AC2 você já pode jampear um fio para cá. Então, você já vai fechar os dois aqui ao mesmo tempo. E fechar aqui também o sensor magnético. Beleza? Que é o sensor da tampa lá. Fechou? Então, aqui não tem erro, tá? O fechamento aqui não tem erro. Beleza? Fez o fechamento aqui bonitinho. Não funcionou. Não funcionou. O que vai acontecer? Aí você já vai saber aonde é que vai estar o defeito. Se o defeito vai estar no circuito de tampa ou no circuito do sensor magnético. Lógico, né? Seguindo aquela regrinha que eu falei para vocês. Tá joia? Se essas placas não tiver a plaquinha, ela não vai ter o R88. Tá ouvindo? Não vai ter o R88. Então, assim, se ela não tiver a plaquinha, ela não vai ter o R88. Agora, se ela tiver a plaquinha, ela não vai ter o R37, R36 e R88. Ok? Tá piscando? Jampeou o sensor magnético? Não é? O fechamento de tampa tá certinho. Fechou o sensor magnético, ainda continua piscando? Vai lá em cima do R17, R21 e já faz a ressolda. Não resolveu? Troca o componente. Vai resolver na hora. Fechou. Eu tô falando isso para vocês, para você, amigo, que 97% dessas placas, tá ok? Que faz aqui o fechamento certinho, fechamento do sensor, e o LED lá ainda continua piscando, são o R17 e o R21. E isso vai depender de placa para placa, tá ok? Pode acontecer também de ser o R37 e o R36. Tá joia? Pois é, meus queridos, agora ficou fácil resolver esses defeitos relacionados às placas blindadas Brastemp Consul, não é verdade? Ainda mais se tratando do circuito de porta, aonde a maioria dos técnicos tem dúvidas e acaba que faz todo o procedimento ali do fechamento da placa e não resolve. Mas com esse vídeo, com essas dicas, agora vocês vão ficar mais, vamos dizer assim, mais espertos na hora de pegar uma placa blindada para resolver esse defeito que é relacionado sobre esse circuito. É um circuito simples, tá? É um circuito simples, mas que está dando muita dor de cabeça aí para os técnicos. Que às vezes você pega esse defeito, faz de tudo lá na máquina e não consegue resolver. Troca uma peça, troca outra e mesmo assim não resolve o problema. Aí vai partir para a placa. Chegando na placa, acontece o mesmo problema. Abre a placa, faz isso, faz as medições, troca componente e não consegue. Daqui a pouco você já está em outro setor da placa que não é correspondente ao circuito e você acaba se perdendo, aonde acontece dos técnicos abandonar a placa e dando outro orçamento para o cliente na compra de uma placa nova. É por isso que os nossos vídeos estão relacionados a você resolver o problema da sua placa. Aonde que os nossos vídeos, eu espero, que seja de grande avalia para você a resolver esse defeito, aonde 95% dos técnicos não gostam de pegar essas placas. Por quê? Por causa que não consegue resolver o problema, dá muito retorno, às vezes para esses técnicos dá muito retorno, fora o transtorno que vai ter dos clientes. Então eles preferem mais comprar uma placa nova do que, por exemplo, do que consertar essa placa. Às vezes até por falta de opção, de componentes, às vezes por falta de ferramenta. Então, assim, são vários critérios abordados, e mencionados de técnicos que relatam que não gostam de pegar essas placas. Prefere com nova, que já coloca no lugar, não vai ter dor de cabeça. Mas o intuito da Tecmax Service não é
fazer comprar uma placa nova, e sim resolver o problema dessa placa. É por isso que a gente faz esses vídeos, para você ficar mais orientado, mais instruído a resolver esses problemas, para que você não seja mais um técnico no mercado, onde só mexe com máquinas, mas só mexe com placas. Então, você acaba que pega uma placa, leva para um especialista em reparador de placas, e você acaba que tem um orçamento muito mais caro. Ou seja, onde o cliente não vai querer fechar o orçamento com você, e sim procurar outro técnico especialista em reparo de placas, em conserto de máquina, ou seja, ele faz tudo referente a uma máquina de lavar, tanto na parte elétrica quanto na parte mecânica. Tá ok, meus queridos? Então isso aí é um vídeo que é para te orientar a você a não desistir e querer fazer um curso conosco, né, que é o curso de reparo em placas Brastemp. A Tecmac hoje ela oferece para você um suporte técnico eficiente. Ele tem também vários e possíveis relações com fornecedores, aonde você vai ter aí, né, um suporte de qualidade, e você vai ter mais credibilidade com o seu cliente. A Tecmac Service também, ela te dá aí umas consultorias para você estar relacionando com o seu cliente, caso você queira isso também para fechar um orçamento com o seu cliente. Tá ok, meus queridos? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo seja de grande valia para vocês, e eu espero ter ajudado vocês com esse grande vídeo aí. Espero voltar mais vezes para fazer o vídeo com vocês aí, referente às outras placas blindadas, tá ok? Meus queridos, um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, e eu quero agradecer a todos os inscritos, todos os comentários, todos os likes, beleza? Meus queridos, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, a gente oferece também a consultoria técnica, suporte técnico para vocês aí, referente a qualquer dúvida relacionada a essas placas blindadas. Tá joia? Meus queridos, um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, família, tamo junto, fui!